Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos novamente em nome do Senhor Jesus Cristo para celebrar culto ao Senhor nosso Deus, culto agradável. Iremos estar servindo ao nosso Deus através dos louvores, através da comunhão e também da pregação da palavra de Deus. Nesse momento, enquanto os irmãos estão ingressando na transmissão, já ouviremos um louvor com o pastor Jaime Júnior. Obrigado, irmãos, pela presença de todos, que Deus os abençoe. Iremos celebrar ao Senhor nesta noite esse culto e agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos em Seu nome e que possamos estar tributando a Ele todo o louvor que é merecido da nossa parte, Ele que tem nos agraciado com a vida e com a saúde para podermos assim servi-lo. Vamos ouvir mais um louvor e nesse louvor os irmãos também podem adorar ao Senhor. Na participação nesse momento das crianças. As crianças terão a sua participação especial agora, para elas. 1, 2, 3, farinha! No Egito escravo fui, sim, senhor, senhor. No Egito escravo fui, tu viu o faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, Senhor, Senhor. Moisés foi a Faraó.
cântico através das crianças para louvar ao Senhor nosso Deus. E mais uma vez agradecemos aos irmãos que à medida do culto vão chegando. Que Deus abençoe, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós, nos nossos lares, com as nossas famílias. Iremos ouvir hoje louvores caseiros, vários. Agora também louvaremos ao Senhor com a irmã Paula Torres e em seguida nós louvaremos ao Senhor com a irmã Paula Caroline e o irmão Francisco Reis, o seu pai. À medida que os irmãos forem ouvindo os louvores, também já podem pegar a sua Bíblia para nós continuarmos a segunda parte sobre o tema O Princípio das Dores. Lá em Mateus 24, também Marcos e Lucas e demais passagens da Palavra de Deus sobre o assunto. Mas nesse momento vamos ouvir o louvor ao nosso Deus. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem
Muito obrigado, a irmã Paula Torres, pela participação especial. A irmã Paula Caroline, com o seu papai, irmão Francisco Reis, presbítero da igreja, estarão também louvando ao Senhor no culto desta noite, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Nós estaremos ouvindo nesse momento esse louvor de adoração ao nosso Deus. Hoje o culto está recheado de participações. Louvamos a Deus pela disponibilidade dos irmãos de poder estar fazendo essas gravações e nos enviando para que juntos nós pudéssemos estar aqui adorando o nome do nosso Deus. Peço que todos abram suas Bíblias para Mateus capítulo 24, no texto que lemos pela manhã também, para continuarmos o estudo acerca do princípio do fim. Então a Bíblia diz aqui sobre o princípio das dores, que é o início do processo para o fim. No capítulo 24 de Mateus 24, do versículo 1 em diante. Peço que os irmãos estejam com as Bíblias abertas, faremos uma oração, logo em seguida da oração teremos a participação da irmã Fernanda conosco,
Deus tem usado os irmãos para louvar o nome do nosso Deus e tem nos feito trazer grandes recordações aos nossos corações. Quando a irmã Paula Torres cantou aquele hino, lembrou muito o final de ano na passagem que a gente gosta de cantar, o Autor da Minha Fé, a Igreja Unida, de mãos dadas, adorando ao Senhor e ultrapassando o ano na presença do nosso Deus. Esse cântico aí da Paula também, lembrando os cultos nos lares, é de grande satisfação para todos nós poder estar ouvindo da boca dos irmãos os louvores ao Senhor. Mateus 24 diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos agraciado com esse tempo de adoração ao teu nome. É um serviço prestado a ti por tudo que o Senhor é, como Deus, não só como Criador, mas como Salvador das nossas almas. Te louvamos por ter nos resgatado e ter nos reconduzido à tua presença para voltarmos à finalidade da criação, que é de nós adorarmos ao Senhor e glorificarmos o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutar da tua presença, a nos alegrar na tua presença e poder viver em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Como nesse momento, de modo muito especial, cada um de nós está em comunhão. Agradecemos a ti, ó Deus, pela nossa perseverança, porque o Senhor é quem nos faz perseverar, e sabemos que perseveraremos até ao fim. E assim, ó Deus, alcançaremos a salvação das nossas almas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho. Te louvamos, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que nesta noite tem a oportunidade de estar neste culto, e que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de cada um de nós, e nos abençoando com toda sorte de bênçãos, pois nós sabemos que o Senhor tem feito isso nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te glorificamos também por todas as outras pessoas que irão ter acesso a esse vídeo e que poderão ouvir a tua mensagem e cultuar o nome do Senhor com os louvores. Agradeço ao Senhor por todos os irmãos que têm participado diretamente nesses cultos, que o Senhor venha conduzi-los cada dia em triunfo e colocando seus talentos, ó Deus, cada um deles para adorar o nome do Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor continue conosco e nos ensine nesta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, iremos ouvir nesse momento a participação da nossa irmã Fernanda.
bem a participação da nossa irmã Fernanda, louvamos a Deus pela vida dela, agradecemos também a Deus pela vida de todos os nossos amados irmãos e amigos que nesta noite se fazem presente deste culto. Gostaria que os irmãos atentassem para a palavra de Deus, nesse tema tão importante para nós nesses dias, quando nós estamos aprendendo acerca de sinais que nos fazem entender o fim dos tempos. É um processo que acontece. E dentro desse processo, o Senhor Jesus Cristo, ele retrata como se fosse aquelas dores das contrações para o parto. E existe aquelas dores iniciais e que vão se agravando e o tempo vai se encurtando e cada vez mais até chegar a hora de nascer a criança. Então o Senhor Jesus Cristo ele nos ensina que o princípio das dores é justamente esse momento em que as dores começam em pequena intensidade, com um espaçamento de tempo maior, mas que são avisos que haverá o nascimento da criança, que serão avisos que haverá logo em breve o fim. Nós não sabemos exatamente o quanto de tempo isso vai ser necessário para que haja um despertamento, um último despertamento para aqueles que virão atender ao Evangelho. Todos esses sinais serão abalos que acontecerão na terra, no céu, no mar e acontecerão também na vida das pessoas no dia a dia. É importante que nós atentemos para que nós devamos dar o valor ao que deve ter valor e deixar de dar menos valor àquilo que não deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. A palavra de Deus ela nos traz claro, eu falei pela manhã, que os apóstolos estavam muito preocupados com o templo, com a imagem do templo, com a suntuosidade do templo, a forma como ele tinha sido construído, a forma como ele tinha sido ampliado, como ele trazia uma dimensão do poder religioso, mas Jesus disse, olha, isso não ficará pedra sobre pedra. E ele deu a entender a cada um de nós que aquilo ali não importa, porque o que importa não são as construções, mas são as almas que Jesus tem salvado através do seu sacrifício. Essas almas é que são importantes, essas almas que têm que ter toda a atenção, são essas almas que têm valor, porque Jesus Cristo não morreu por construções, Jesus Cristo morreu para pagar o seu e o meu pecado, não são as construções que ele vai levar para o céu, é você e eu que ele quer levar para o céu, e ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter nele a esperança da glória eterna. Então os discípulos ali, o Pedro, o Tiago, o João, o André, que era quem indagavam a Jesus acerca daquela situação, pediram também sinais de quando aquelas coisas aconteceriam, quando o templo viria a ficar em ruínas, quando aconteceria a vinda dele e quando seria a consumação do século. E nós vimos algumas situações nas questões sociais, nas questões de política, nas questões de geografia, nas questões que nós sabemos que são importantes para nós compreendermos o momento em que nós estamos vivendo. E tudo isso não passa de sinal. Sinal que nós devemos atender a isso por conta que temos o conhecimento da palavra de Deus, que nos prevê todas estas coisas para que nós estejamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Quem não conhece a Bíblia, quem ignora a palavra de Deus, e que permanece ignorante dela, esse certamente não entenderá os acontecimentos que estão nesse momento acontecendo, nem alguns que já passaram e nem outros que ainda virão. E por isso, observarão que tudo isso não passa de fenômenos, de casuísmos, e que tudo isso pode ser explicado através da ciência. Mas digo para você, isso a palavra de Deus tem predito para cada um de nós, e da forma como as coisas estão acontecendo, elas se encaixam dentro das Escrituras Sagradas, que dá a nós um suporte que, ao ponto de nós estarmos nos preparando espiritualmente para até não nos desesperarmos, não nos assustarmos com as situações que agora ocorrem. Nós sabemos que são tristes as notícias para os próximos dias. Nós não temos muitas coisas boas para os próximos dias. O que se espera é que os próximos dias sejam piores do que os dias que já passaram. Diante da situação em que o mundo vive, diante da falta de equipamentos e na condição em que nós vivemos aqui no nosso país.
Nós sabemos que alguns lugares estão bem atendidos, mas que outros lugares não têm a mesma autossuficiência no sentido da saúde, dos materiais, dos respiradores, de UTIs necessários para atender uma grande demanda de pessoas contaminadas e que pode gerar um grande caos na saúde e na sociedade. E nós sabemos que diante da situação que é tão calamitosa, nos traz uma grande e profunda tristeza por aqueles que estão perdendo seus entes queridos e que eles estão partindo sem uma última despedida, sem acompanharem até o seu enterro. A palavra de Deus diz que muitos viriam no nome de Jesus, muitos diriam que eram Jesus, enganariam a muitos. Falamos dos falsos profetas que se aproveitariam dessas situações para se autopromoverem. No fundo, não tem interesse nas almas, mas tem interesse em si mesmos, tem interesse naquilo que vai lhes satisfazer. Tudo isso temos que estar atentos para que nós não venhamos a nos iludir com muito que se diz igreja. Então, tanto no âmbito religioso, como no âmbito político, econômico, social, no âmbito geográfico, todos esses sinais irão acontecer, talvez aconteçam de momentos distintos, ou talvez até aconteçam em momentos simultâneos. Mas o importante é que nós estejamos bem atentos em tudo que está acontecendo, da forma como está acontecendo, na intensidade que está acontecendo, para que nós estejamos precavidos com a nossa fé, com a nossa esperança e a nossa confiança no Deus eterno, que já tem todo o roteiro de tudo que vai acontecer na história. Apenas está acontecendo aquilo que ele já tem dentro desse roteiro. Então nós temos que compreender que Deus está no controle de toda a história, porque foi ele quem ditou toda a história. Então ele sabe o que vai acontecer e por isso o Senhor Jesus Cristo nos ajuda com os acontecimentos futuros. E isso é importante que você se atenha. Vimos também, irmãos, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, epidemias e terremotos em vários lugares. E ele diz aqui no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Então tudo isso é apenas o princípio das contrações. Tudo isso é apenas aquele momento inicial que a mulher já está dando sinal para daqui a pouco dar à luz a um bebê. Então assim, nessa ilustração é que Jesus vai trabalhando, para que nós saibamos como as coisas estão acontecendo e como nós devemos já estar nos preparando. Acontece que, nesse momento em que essas coisas estão acontecendo, observe que ele diz em Mateus 24:8, porém tudo isto é o princípio das dores. 9, versículo 9. Então, aí igreja, eu chamo a tua atenção. Então, aí ele vai começar a fazer um particular ali com os discípulos. Então, sereis atribulados. Falando com os discípulos, sereis atribulados. E vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o que vai acontecer com os cristãos. Olha o que vai acontecer com os discípulos do Senhor. Quando nós começarmos a falar acerca das últimas coisas, acerca do fim do tempo, que a palavra de Deus já tem previsto e tem dado para nós antecipadamente esse conhecimento. Quando começarmos a falar que isso tudo está no controle de Deus, não vai haver muita aceitação, porque as pessoas não vão querer aceitar isso como plano de Deus, como algo que Deus está permitindo, como algo que Deus está fazendo para chamar a atenção das pessoas, de certa forma está disciplinando também pela situação que estão vivendo no pecado, e isso muitas vezes não é aceito. Quando você fala de pecado, você não é bem visto. Quando você fala de juízo, você não é bem visto. Quando você fala que Deus está no controle de todas as coisas, você não é bem visto. Quando você fala que só em Jesus Cristo nós temos a salvação segura, confiável, você não é bem visto. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, você dizer que o que está acontecendo é uma permissão divina, certamente você não vai ser bem aceito. Porque isso está envolvendo sofrimento, isso está envolvendo dor, isso está envolvendo perda,
Isso está envolvendo uma calamidade. E será que Deus iria permitir que essas coisas acontecessem? Irmãos, quem ignora isso é porque não conhece a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas, elas fazem o que elas querem, do jeito que elas bem entendem. Mas elas não querem arcar com as consequências disso. Elas não querem arcar com as sequelas disso. Elas não querem dar conta das suas ações e dos seus atos. Só que a palavra de Deus tem dito que Deus há de cobrar cada um de nós segundo os atos que nós cometemos aqui nesse mundo. Seja ele cristão, seja ele não cristão. Mas cada um dará conta de si mesmo perante a Deus, de cada uma de suas obras. Isso acontecerá. Se é em juízos distintos, um tribunal para os cristãos e um outro tribunal para os não cristãos, de qualquer forma, todos serão julgados. E aqui a palavra de Deus diz, quanto à igreja, então sereis atribulados. A igreja precisa estar preparada espiritualmente. Porque no momento que ela estiver anunciando as coisas que hão de acontecer e que estão preparando o cenário do fim, as pessoas não vão gostar. E à medida que elas não gostarem, elas vão começar a atribular a vida do cristão. Elas vão começar a criar situações para trazer turbulência à igreja. Elas vão querer contornar algumas situações para prejudicar a igreja. Porque elas não se sentirão bem com a mensagem da palavra de Deus. E a Bíblia diz, então sereis atribulados e vos matarão. Então o cristão tem que estar preparado para as tribulações. O cristão tem que estar preparado para a morte. Porque se você é um cristão, como aconteceu no passado, voltará a acontecer também, de sofrermos por causa da nossa fé. Por aquilo que nós cremos, segundo a palavra de Deus. Que não é aceito, porque isso não é politicamente correto. Hoje ser cristão verdadeiro, fiel à palavra de Deus, não é politicamente correto, porque as pessoas querem que nós falemos aquilo que lhes agrada. As pessoas querem que nós falemos aquilo que lhes seja confortável. As pessoas não querem elas não querem ter nenhum tipo de confrontação. Elas não querem confrontação, até porque já estão perturbadas demais, já estão angustiadas demais, já estão sofrendo demais. E se alguém vier e confrontá-las diante da situação em que vive, isso não será aceito. Então, por isso, os cristãos, os discípulos do Senhor, a igreja do Senhor, serão atribulados, vos matarão. Versículo 9 ainda, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, muitas vezes, até falando de Deus, nós somos aceitos. Mas quando nós colocamos que nós somos seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, aí a coisa complica. Porque quando se fala de Deus, as pessoas, elas generalizam muito. Mas quando você fala de Jesus Cristo, aí você está singularizando a sua fé. Quando você fala de Deus, às vezes as pessoas podem dizer que, mesmo que tenham outros nomes, mas todos os nomes que são dados a Deus, todos estão indo para Ele. Então, se a religião A, se a religião B, se a religião C, se a religião D, ela tem um nome específico para o seu Deus, então, na verdade, só troca de nome, mas é um Deus só. Aí eles se acomodam quando você diz que você crê em Deus. Mas quando você diz assim que você crê em Jesus, aí você vai ter problemas. Aí você vai ter problemas porque você vai dizer, eu creio em Jesus e o Jesus da Bíblia. Eu creio em Jesus como Filho de Deus. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Eu creio que aquele carpinteiro que morreu ali na cruz, ele é o meu Salvador. Ele mudou a história do mundo, ele mudou a história dos discípulos, ele mudou a história de muitas pessoas no decorrer da própria história, e ele mudou a minha vida, e ele transformou a minha vida. E eu digo isso não só pelo que está escrito, mas por aquilo que eu tenho vivido nas últimas décadas, naquilo que eu tenho experimentado por meio da fé e da graça de Deus. E isso vai incomodar muito, porque o mundo tem dito que cada um tem que ser o que quiser, e cada um tem que seguir o que quiser. Ninguém tem que fazer ninguém crer em nada, mas cada um tem a sua própria verdade. E dentro desse relativismo, cada um tem a sua própria verdade, então cada um tem a sua fé, ou cada um deixa de ter a sua fé. Cada um pensa do jeito que quiser. Mas só que a palavra de Deus,
ela é categórica, ela é a verdade. Não existe relativismo de verdade, só existe uma verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E alguém pode dizer, então você se diz o detentor da verdade? Não, eu não sou o detentor da verdade, o detentor da verdade é Deus. E Ele deixou a sua palavra para nós termos parâmetro do que é falso e do que é verdadeiro. Então, se eu quero saber o que é certo e o que é errado, palavra de Deus. Se eu quiser saber o que é verdade e o que é mentira, palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, para mim, ela é o norte, ela é a bússola, que me guia sempre para o norte, para que eu não me perca. E o norte para nós é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo de todo cristão. Então, quando você fala de Cristo, então você será atribulado, você será perseguido, você será morto. E nos odiarão. Não pode ser diferente, irmãos. Eles odiaram o Senhor Jesus Cristo na sua época. Odiaram o Senhor. Então, se odiaram o Senhor, não seria diferente em nos odiar. Ele disse, assim como me odiaram, vos odiarão também. Isso não é nenhum mérito. Isso não é nenhum mérito. Ninguém está procurando ser odiado por ninguém. Mas isso é um resultado natural e espiritual de quem tem fé em Cristo. Porque, infelizmente, as pessoas não atentam para a verdade. Elas querem sempre se enganar com alguma coisa que traz para ela uma falsa paz e que, na verdade, não as sustenta. Então, cristãos, diante dos sinais do tempo, quando nós começamos a revelar a nossa fé e quando nós começamos a revelar a palavra de Deus, que Ele já tem predito todas estas coisas, ainda que sejam causas de calamidade, ainda que sejam causas de guerra, ainda que sejam causas de fome, ainda que sejam causas de relacionamento, porque o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde já se viu, irmãos, temos hoje uma qualificação de crime chamada feminicídio, onde os homens matam as mulheres só pelo fato de elas serem mulheres. Isso tem acontecido aonde? Dentro do âmbito familiar. Tem matado muitas mulheres. Durante um dia só, morre cerca de 7 mulheres por dia. Então isso nos faz entender o seguinte, que o amor está se esfriando de quase todo, porque os homicídios estão acontecendo aonde? Dentro do lar. Por aqueles que deveriam amar, por aqueles que deveriam zelar, por aqueles que deveriam cuidar, por aqueles que deveriam proteger, estão sendo mortos pelas mãos desses mesmos. Isso significa que o amor está esfriando, isso significa que a palavra de Deus está ausente, isso significa que as pessoas precisam de Deus e nós não podemos omitir essa verdade. Isso é um fato. Isso é um fato inerente à nossa sociedade e na sociedade mundial. Isso é um fato, irmãos. Então a Bíblia diz aqui no versículo 9, então sereis atribulados, Jesus se dirigindo aos seus discípulos, na ocasião 4 discípulos, Pedro, Tiago, João e o André. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa de Jesus Cristo. Nesse tempo, versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso também é muito importante para a igreja, porque na hora da tribulação, nem todos vão suportar. Muitos, como diz aqui, vão se escandalizar e vão abandonar a fé. Vão preferir negar Jesus Cristo. Vão preferir abandonar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e vão virar as costas para Ele. Muitos hão de se escandalizar, não vão aguentar a pressão, não vão ter a coragem de professar o nome de nosso Senhor e Salvador, vão recuar. Por quê? Porque são covardes. São covardes, não vão ter a coragem de exercer a sua fé. Não vão ter a coragem de enfrentar a situação de frente. Só que lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o primeiro da lista que vai entrar para o lago do fogo, a Bíblia diz que são os covardes. Aqueles que não têm coragem de assumir um compromisso com Deus, reconhecem a necessidade,
reconhece que precisam, reconhece quem ele é, reconhece o que ele fez, reconhece que ele é a única alternativa para o ingresso nos céus, mas ainda assim são covardes, não têm coragem de enfrentar a situação, preferem agradar a maioria, preferem ser politicamente correto, preferem continuar no seu trabalho, no seu emprego, porque podem perder a mordomia. E do que vão viver? E muitas vezes, diante da situação, diante da pressão que vão sofrer, vão preferir negar a sua fé. Eu quero ver, diante da situação que está acontecendo, se alguém perguntasse de você qual é o envolvimento de Deus nessa situação e o que isso tem a ver com os últimos dias. O que você diria para essa pessoa? Como você iria colocar Deus no meio de tudo isso, sabendo que dentro da palavra de Deus todas essas coisas estão preditas? Como você ia revelar a sua fé nele, em Deus? Como você iria colocar a sua fé restrita em Jesus Cristo? Como que você ia defender através da palavra de Deus, tanto que você crê, como isso que está acontecendo e como você ia permanecer firme diante do seu testemunho? Irmãos, isso não é fácil. Até porque a igreja, em grande parte, vive na ignorância. Saiu da luz, mas parece que quer viver no escuro, porque não quer aprender a palavra de Deus. Não quer aprender a palavra de Deus. Prefere ficar sem estudar a Bíblia. Prefere ficar sem ler, pelo menos ler as Escrituras Sagradas. É impressionante, mas é assim. Vai haver muita covardia. Muitas pessoas vão se escandalizar e vão abandonar. Vão dar as costas, vão negar o soberano Senhor que morreu lá na cruz e pagou os nossos pecados. Mas não só vão se escandalizar, como diz no versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair. Muitos vão trair. Muitos vão trair. Eu digo até para os irmãos, durante talvez as nossas transmissões, muitos abandonem até de ouvir as pregações. Porque essas pregações, de certa forma, elas são impactantes. Elas trazem realmente algo a pensar. Elas confrontam a pessoa. E é preciso uma resposta de lá. E se a pessoa não conseguir dar uma resposta, é mais conveniente abandonar. É mais conveniente se sentir magoado. Porque é muito fácil hoje magoar uma pessoa com qualquer coisa. As pessoas são muito melindrosas naquilo que ouvem. Por isso, qualquer coisa é motivo para elas já ficarem chateadas. Elas não conseguem ter atitude, elas não conseguem ter uma personalidade de saber filtrar a informação, até mesmo quando a crítica é negativa, dela poder então se levantar e assumir as suas responsabilidades e poder dar a volta por cima. É muito difícil quem consegue fazer isso. Então, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair. Muitos vão trair. Isso é de dentro da igreja. Isso é de dentro da congregação. Pessoas que vão se escandalizar e vão sair. Pessoas que vão trair. Pessoas lá de dentro. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quem trai não é o inimigo. Porque o inimigo jamais vai poder te trair. Porque você não confia no inimigo. O inimigo é teu inimigo. Você quer distância dele. Você vai se proteger dele. Você vai se armar. Mas quem é que te trai? É quem está próximo de ti. Quem é digno da tua confiança. Muitas vezes que está comendo na mesma mesa, que está dividindo contigo a mesma comida, que está dividindo contigo o mesmo teto. Talvez seja esse que vá atrair. Porque é o de dentro, é aquele que está do nosso lado, que nós estamos colocando a nossa vida diante dele. Infelizmente, quem trai não é o inimigo. Quem trai é o amigo. Quem traiu Jesus foi um dos 12. Judas Iscariotes. Quem traiu José foram seus irmãos. Quem traiu Abel foi o seu irmão. Então quem trai são os de casa. Quem traiu Davi foi o seu filho. Então a traição, ela vem de perto. Ela vem de bem próximo. Ela vem de quem está do teu lado. De quem está dizendo, eu estou contigo. Vamos lá. E quando é na hora, ele vai dizer, é ele. É esse aqui. É esse aqui, ele vai só identificar quem é. Então, irmãos, muitos não só não aguentarão a pressão e não só irão embora, mas muitos, eles vão acusar quem realmente é um cristão. Porque ele está lá dentro da igreja,
Ele sabe quem realmente leva a sério a vida cristã. Ele sabe quem realmente é um cristão verdadeiro. E então ele vai trair a confiança daquele que está dentro da igreja, vivendo para a glória e louvor do nome do nosso Deus. E assim, muitos, infelizmente, vão trair. Mas não só trair. Nesse tempo, verso 10 do capítulo 24 de Mateus, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso também vai acontecer muito ódio, né? Isso vai acontecer muito ódio. Eu já não sou muito popular, né? Eu não sou politicamente correto, né? Então, acontece que eu não vou ser muito bem amado, né? Então, muita gente não vai gostar do que eu digo, muita gente não vai aceitar a palavra que eu prego. Então, nesse sentido, vai haver uma reação contrária. Em vez de se alimentar da palavra de Deus, em vez de receber o alimento espiritual, em vez de fazer uma reflexão e um exame pessoal para uma mudança de vida de acordo com o princípio da palavra de Deus, muitos vão odiar a mensagem. Muitos vão odiar a mensagem. Vão ter uma reação negativa, vão se blindar, vão preferir tapar os seus ouvidos. Mas tudo isso, irmãos, é sinal dos últimos tempos. Tudo isso é sinal dos últimos tempos. Eu vou trazer para você um trecho agora, que pode ser até tema de uma mensagem futura, mas eu quero trazer para você agora o que Paulo disse. O que Paulo disse lá na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4. Abra lá, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo 4, diz assim: Conjuro-te, 2 Timóteo 4:1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo. Preste atenção, pois haverá tempo, e esse tempo já está chegando, pois as contrações já começaram. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Paulo já está nos orientando, em consonância com o que Jesus já havia dito, para nós nos prepararmos para os últimos dias. Serão dias trabalhosos, serão dias difíceis. Viver como cristão nos nossos dias é para poucos, não é para muitos. O que nós temos visto dessa onda, essa onda elitizada, essa onda socializada, de multidões, muitas vezes quando você pergunta de alguém que professa o nome de Cristo, ele não sabe justificar. Ele não consegue fazer uma manifestação plausível da sua fé. Ele não consegue explicar sequer a razão dele ser cristão. E essa pergunta você deveria fazer para si mesmo. Por que você acha que é um cristão? Por que você segue a Cristo? E isso se dá pela situação que eu já falei, para que você não venha se escandalizar, para que você não venha ser um traidor, para que você não venha ser um daqueles que vão odiar aqueles que perseveram na fé em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz uma exortação, ele faz uma invocação para que aqueles que são cristãos, que sejam conscientes que um dia estarão diante de Deus para dar conta de suas vidas. Ele diz, conjuro-te, ele está fazendo aqui uma conclamação, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar
vivos e mortos. Há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Então, prega a palavra. Ainda que muitos não queiram, prega a palavra. Ainda que muitos não desejem ouvir, prega a palavra. Ainda que muitos se recusem a ouvir, prega a palavra. Ainda que eles não suportem, prega a palavra. Ele diz mais, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E, meu irmão, presta atenção nos cultos que você está participando, o quanto de palavra é lido, o quanto de palavra é explicado. Ou se é só conversa em cima de conversa, argumento em cima de argumento, ou se a palavra está sendo pregada, se Jesus Cristo está sendo explicado, se você está compreendendo o contexto daquilo que a palavra de Deus diz em relação ao contexto que você está vivendo, se há uma conexão nisso, e se isso traz para ti alguma observação na vida, se você tem que corrigir alguma coisa, se você tem que aprimorar alguma coisa, se você tem que oferecer a Deus alguma coisa, se você tem que batalhar em alguma coisa, se você tem que lutar por alguma coisa. Veja bem, em que a palavra de Deus fala ao teu coração, porque a palavra de Deus ela veio para mudar as nossas vidas, e não para dizer que nós estávamos certos, porque nós não estamos certos, eu não estou certo, você não está certo. Eu estarei certo quando eu estou obedecendo a palavra de Deus. Somente se alguma coisa de bom existe em mim, é porque foi Deus que semeou. E se alguma coisa de bom vai ser produzida de mim, será fruto de obediência à palavra de Deus. E esses frutos só virão porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Do contrário, não viria fruto nenhum. Porque o fruto que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, estas coisas elas só podem fluir se tiver o Divino Espírito Santo em nossas vidas, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que pode realmente mudar, transformar as nossas vidas em algo que possa ser louvável e aceitável diante de Deus. Do contrário, nós jamais poderemos ser alguma coisa aceitável diante do Senhor. E se nós tentarmos alguma coisa por nós mesmos, não será aceito por Deus, porque Ele já tem dito no profeta Isaías que Ele não aceita as nossas justiças, porque as nossas justiças estão contaminadas pelo pecado e não passam de trapo de imundícia. Bem, irmãos e irmãs, essa situação ela é delicada. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta. Por quê? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu espero que você persevere e continue a aprender de Deus. Ele diz também, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agradam, elas querem ouvir aquilo que elas lhes satisfaz. As pessoas elas querem ser massageadas na alma e no espírito. Quando uma pessoa está sendo massageada no corpo, ela fica relaxada. Quando uma pessoa está sendo massageada no corpo, ali ela está totalmente ali à vontade. E é isso que as pessoas querem, serem massageadas, não no corpo, mas na alma. Elas querem se sentir bem, né? Irmãos, sabe como que nós sinceramente nos sentimos bem? Quando nós corrigimos as nossas vidas para o padrão bíblico. É quando o verdadeiro sentimento de bondade existe nos nossos corações. Eu vou falar para você, a autoestima, ela é algo muito perigoso. Porque como nós vamos acreditar tanto em nós se nós somos tão falíveis? Nós temos que acreditar em algo maior do que nós, que pode nos dar total sustentação para nós conseguirmos aquilo que nós podemos alcançar. E esse é Deus. Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que supre cada uma de nossas necessidades. Ele é o Deus que provê todas as coisas. E por isso que a nossa confiança não pode estar em nós. A nossa confiança tem que estar depositada nele. Irmãos, nesses últimos dias, infelizmente, irmãos, como diz lá em Mateus, então, cumpre o teu trabalho de evangelista. Seja fiel ao Senhor, mesmo que nesses últimos dias a situação seja difícil, para você ser verdadeiro na entrega da palavra de Deus.
E diz aqui no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores, Mateus 24, 8, 24, 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, verso 10, nesse tempo, nos últimos dias, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E infelizmente é isso que nós vamos ver nos últimos dias, e isso eu estou falando de dentro da igreja, No mundo, o que vai acontecer? Terremotos em vários lugares, epidemias, fomes, pestes. O que vai ter no mundo? Esses problemas sociais. Vai ter no mundo até esse problema religioso vai causar muito impacto no mundo. Todas essas situações globais, elas vão ter um impacto direto no mundo. Vai ter um reflexo na igreja, sem dúvida nenhuma. E isso, dentro da igreja, Jesus ele faz uma parte com os discípulos. Aí no versículo 11, no versículo 12, aliás, no versículo 11 ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cuidado, igreja, cuidado, muito cuidado com o ensino. Do ensino depende a nossa vida, do ensino depende a nossa esperança, do ensino. O ensino bíblico pode dar vida ou morte. Depende do que você está aprendendo e depende do que você está aceitando. Depende do que você está vivendo. Depende muito. É do ensino bíblico que nós precisamos para ter a vida. E se ele vier certo, se ele vier errado, o ensino bíblico errado, ele traz morte e condenação. Muito atento sobre isso. Porque assim como tem profetas falsos e profetas verdadeiros. E também diz no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. À medida que o homem se afasta de Deus, ele se aprofunda no pecado. À medida que o homem se aproxima de Deus, ele se aproxima da santidade. Então, quando o homem se aprofunda quando o homem se aprofunda na iniquidade, quando o homem se afasta de Deus e se aprofunda no pecado, então isso faz com que o amor cada vez mais seja eliminado do homem. E por isso que o homem vai viver tanto em conflitos. Seja conflito no lar, conflito no trabalho, conflito em toda sorte das suas áreas relacionais. E isso, irmãos, é muito importante que nós atentemos, porque as contrações já começaram. Vai chegar a hora do parto, vai chegar o fim, e nós temos que estar preparados. Você está preparado, meu irmão? Você está preparado, minha irmã? Você está pronto para seguir, para sofrer, se necessário for, para revelar a sua identidade como cristão, para confessar publicamente que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador? Você está preparado para receber as represálias? Você está preparado para perder? Você está preparado para ser subjugado? Você está preparado? É muito importante você estar preparado. Hoje as pessoas têm que medir as suas palavras. Né? Você não vê lá o nosso presidente? Qualquer coisa que ele diz é deturpado. Qualquer coisa que ele diz é deturpado. Né? Pega ali uma palavra escondida e tudo mais. Outro dia o presidente da OMS falou um monte de coisa, aí tentaram reinterpretar para tentar dar uma lógica correta nele. Então, quando as pessoas não gostam de alguém, elas farão de tudo para usar as entrelinhas para poder contradizê-la e enfraquecê-la, e até mesmo para poder ir contra ela. Mas quando elas gostam da pessoa, quando elas ouvem o que é bom, até quando elas não entendem o que a pessoa diz, elas tentam converter em alguma coisa boa e tentar salvar a pessoa. Então vai depender muito disso. Né? E aqui na palavra de Deus diz, e por se multiplicar a iniquidade. Eu pergunto de você que me ouve nesse momento, a iniquidade está se multiplicando ou não? O pecado está se multiplicando ou não? O mundo hoje é melhor. Hoje nós temos melhores condições de viver. Hoje nós temos melhores condições de transitar, de poder nos relacionar, de poder negociar. Hoje as coisas estão melhores, irmão? Estão melhores? Ou será que hoje nós vivemos com mais medo quando nós não tínhamos o que nós temos hoje? Será que nós vivemos melhor com o aparato da tecnologia? Será que nós vivemos melhor com o conforto que nós temos hoje?
Porque anos atrás, aqui no Acre, e não muitos anos atrás, de 2, 3 décadas atrás aqui no Acre, tinha muitas filas aqui. Fila para comprar gás, fila para comprar carne. As filas eram sempre muito grandes, as pessoas tinham que chegar de madrugada aqui. Mas elas também podiam dormir de janelas abertas. Elas podiam dormir de portas abertas. Elas podiam ficar a qualquer hora do dia e da noite. E não tinham problema nenhum. Mas será que hoje é possível isso? Será que nós temos essa garantia de segurança? Será que hoje a corrupção é menor ou ela é maior? Como é que é a nossa sociedade? Ela é melhor ou ela é pior? Então, muitos questionamentos podem ser vistos, mas eu digo que eles conferem com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a iniquidade ia se multiplicar, e a iniquidade está se multiplicando, e ela está visível. Dentro desse mecanismo que nós estamos usando agora, o mecanismo virtual da internet, ele é um mecanismo muito útil, como está sendo usado agora, para que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Mas como muitas pessoas não têm usado esse instrumento para o mal, para a imoralidade, para a iniquidade, para fazer o que não devem. Quantas pessoas não têm se utilizado desse mesmo mecanismo? E nós temos visto que através desse mesmo mecanismo que nós estamos usando para pregar a palavra de Deus, muitas crianças, muitos adolescentes e muitos jovens estão se pervertendo, porque eles têm acesso a tudo aquilo que está dentro do sistema da internet. Quantos? Um celular está disponível na mão de uma criança, está disponível na mão do adolescente, está disponível na mão de um jovem, e ele tem acesso ilimitado a tudo. Ele vê o que ele quiser, basta ele falar, ele não precisa nem saber escrever, ele não precisa nem saber digitar, basta ele falar uma palavra, aquilo que ele quiser, a resposta vem de imediato, e ele começa a se conectar, a navegar, e aquilo ali não tem limite. E à medida que a iniquidade ela vai avançando na vida de uma pessoa, isso vai criando um vício, e esse vício compulsivo, que é dito pela psicologia, dentro da palavra de Deus, é chamado de escravidão do pecado. E o homem vai se tornando escravo do pecado, ele não consegue mais se sair daquele vício, daquela situação de escravidão. O que no mundo é chamado de vício, o que no mundo é chamado de dependência, na palavra de Deus diz escravidão. E o homem tem que se libertar disso, e o único meio dele se libertar disso é Cristo. É Jesus Cristo. O remédio é Jesus Cristo. Então a iniquidade está se multiplicando de todos, de quase todos. O amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas a igreja vai garantir o amor de Deus na terra. Você, se é a igreja, o amor de Deus vai ser garantido através de ti nessa terra. Se ainda tiver amor nesse mundo, esse amor se dará graças à igreja que tem o amor de Deus em si pelo Espírito Santo que recebeu. E esse amor, ele vai ser um reflexo da presença de Deus nesse mundo. Então as pessoas ainda poderão sentir de Deus. As pessoas ainda poderão ter um pouco de esperança, porque elas encontrarão do amor de Deus na vida dos cristãos. Eu espero que isso seja encontrado na tua vida, isso seja encontrado na minha vida. E aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão na dúvida, possam ser alcançados através de ti. Quando você resolver abrir a sua boca e declarar a sua fé, para que outros possam, como você, também seguir ao Senhor Jesus Cristo. Isso é preciso que você tenha ousadia, intrepidez, coragem. Como diz aqui o versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se muitos vão escandalizar, trair e odiar, então esses não vão perseverar. Esses vão ficar pelo caminho. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu quero te dizer uma coisa. Se o cristão tem uma característica, essa característica chama perseverança. E Deus ama aqueles que perseveram. Ele não ama aqueles que retrocedem. E para tanto, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10. Vai lá para Hebreus capítulo 10. O nosso tempo já está se esgotando, mas eu quero adiantar com você aqui em Hebreus capítulo 10, para você entender um pouco sobre perseverança, daquilo que Deus fala sobre perseverança.
É importante que você atente para isso. Olha o que diz aqui. Eu vou ler desde o versículo 32, tá? Eu vou ler para você desde o versículo 32. Se você puder tirar um tempinho para ler o capítulo 10 inteiro, é muito importante. Mas eu quero ler o 32. Mas eu quero chegar mesmo até o 38 e 39. Diz assim, verso 32 de Hebreus 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes como alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele está falando com a igreja. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Os versículos 32 em diante fala do sofrimento, da luta, do desgaste que a igreja tem tido, da compaixão com os encarcerados, que foram encarcerados por causa da sua fé. Ele diz assim no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ainda que vocês percam a liberdade, ainda que vocês percam o patrimônio, ainda que vocês percam as suas famílias, ainda que vocês percam as suas próprias vidas, não percam a vossa fé. A fé ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode furtar a nossa fé. Ninguém, absolutamente ninguém pode. E nós podemos expressá-la em todo e qualquer momento. Muitos fizeram isso na fogueira, muitos fizeram isso diante das chamas dos fogos, que foram enteados contra eles, muitos em afogamento, muitos de muitas outras formas de tortura, outros em confinamento, outros mortos degolados, outros enforcados, mas todos perseveraram e todos clamaram por Jesus Cristo, continuando a confiar nele. E quem quiser viver esses últimos dias, pregando e anunciando a palavra de Deus, vai reconhecer que não será fácil ser um cristão autêntico. Diz a palavra de Deus no verso 35 de Hebreus 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, não vos escandalizareis, né, como diz lá em Mateus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Verso 36, com efeito tendes necessidade de perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diz o verso 36, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se ele retroceder, disse Deus, nele não se compraz a minha alma. Se ele se tornar um daqueles que vai se escandalizar, um daqueles que vai trair, um daqueles que vai odiar uns aos outros, o Senhor disse, nele não se compraz a minha alma. Verso 39, o escritor falando com a igreja, nós, o escritor e a igreja, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja, irmãos, nós não retrocedemos, nós avançamos. Não importa qual é o tipo de perigo, nós vamos continuar, porque nós sabemos em quem temos crido. E as contrações, elas já começaram. Elas estão em tempos intercalados, e esse tempo intercalado num tempo maior. Mas vai chegar um tempo que as contrações elas vão aumentando e o tempo vai diminuindo. E o cerco vai se fechando. E você tem que estar preparado. Porque Jesus vem e virá e não tardará. E você vai estar pronto. Você vai estar perseverando. Ele diz lá, voltando lá para o Mateus 24. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma característica do salvo é a perseverança. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que perseveram para a conservação da alma. Nós vamos até o fim. E nós vamos continuar pregando. Deus está disciplinando este mundo. Deus está corrigindo esse mundo.
Esse mundo está vivendo na iniquidade, está vivendo em pecado. Foi exposto, como eu falei, anteontem, num programa de televisão à tarde, as imundícias que fizeram contra o nosso Senhor, as imundícias que fizeram contra a nossa fé, as imundícias que fizeram contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem nenhum receio, sem nenhum recato, sem nenhum pudor, fizeram contra o nosso Senhor. O nosso Deus, Ele não precisa que nós batemos em ninguém, Ele não precisa que nós incendiemos nada, como fizeram aí um filme, um documentário, sei lá o que, e lançaram aí, né, de Natal, coisa profana, fizeram com o Senhor, sem nenhum respeito com o nosso Deus. Mas nós não precisamos brigar, não precisamos matar ninguém, não precisamos odiar ninguém, não precisamos ir contra ninguém. O nosso Deus, Ele mesmo reage. Ele mesmo faz com que o seu nome seja exaltado. Ele mesmo faz com que Ele seja reconhecido no mundo inteiro. Irmãos, o nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E o seu poder é soberano. E aqui no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E sabe o que eu penso? O evangelho tem sido pregado como nunca. Graças a Deus, a internet tem dado a oportunidade para nós irmos a lugares aonde nós jamais poderíamos ir. Essa mensagem tem chegado a lugares longínquos, em lugares além das nossas fronteiras aqui do Acre, tem seguido aí por todo o Brasil e o mundo. E nós sabemos que aqueles que podem entender a nossa linguagem, eles compreenderão que esta mensagem, ela é da palavra de Deus. Quem nela crê será salvo. E o nosso Deus tem dito isso. Eu quero concluir essa mensagem com um versículo aqui em Mateus 10. Eu quero concluir essa mensagem em Mateus capítulo 10. Eu quero concluir com essa mensagem em Mateus 10. Ele diz assim, Mateus 10, versículo 32. Mateus 10, verso 32. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você é cristão? Você é a igreja? Você confessa Jesus Cristo e sustenta a sua fé? Ele te confessará. Você se diz cristão? Você se diz igreja? Você não sustenta a sua fé? Ele também não te sustentará. Se você o nega, ele também te negará. Se você o confessa, ele também te confessará. Você tem ousadia para falar que você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador da tua vida? Você crê que Jesus Cristo lá na cruz morreu e pagou teus pecados? Você crê que Ele foi sepultado, mas ressuscitou e venceu a morte ao terceiro dia para te dar vida eterna, salvação, perdão dos pecados e o ingresso da glória eterna? Se você crê e se você confessa publicamente, Ele te confessará publicamente diante do Pai. Que Deus te abençoe. Amanhã estudaremos mais sobre o fim. O processo até chegar ao fim. Às 19 horas estaremos aqui, nesse mesmo canal, aqui nesse mesmo momento, 19 horas, através das transmissões aqui da internet. 19 horas. Segunda a sábado, 19 horas. Domingo, 9 da manhã e às 18 horas da noite. Então eu gostaria muito que você inclinasse sua cabeça e orasse ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor e confessar o nome do Senhor com total ousadia, na certeza que o Senhor tem nos dado a confiança que temos o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador. E nós podemos, ó Deus, viver para o Senhor, mas também podemos morrer pelo Senhor. Porque o Senhor morreu por nós. Tendo nos amado, nos amou até o fim, morrendo, dando a sua vida para nos resgatar
do pecado, da maldição da lei e nos conduzir, na tua graça, à presença do Deus Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Continua, Deus, abençoando a tua igreja. E diante do princípio das dores, dessas contrações que começaram, possamos reconhecer que o Senhor já tem todo o roteiro da história e que as coisas só estão acontecendo dentro daquilo que o Senhor já tinha previsto. E nós não podemos mudar essa situação, mas devemos tomar todas as precauções, estar preparado e perseverar para as consequências que sobrevirão ao mundo e à igreja. E por isso devemos estar firmados na nossa fé em Cristo Jesus. Abençoa, Deus, a todos que estão ouvindo esta mensagem. Fala ao coração de todos, ó Deus, para que nós possamos consertar as nossas vidas de acordo com a tua palavra. E também, ó Deus, nos voltar para o Senhor, nos humilhar perante o Senhor. E estar certos, ó Deus, que o Senhor tem nos reservado algo muito melhor do que esse mundo tem nos oferecido aqui. E nada pode se comparar ao que tem aqui com aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que te amam e aqueles que o Senhor ama. Por isso, ó Deus, abençoa a todos. Nos guarda e nos livra de todo mal, ó Deus, e continua a nos conservar com fé e com verdade e com intrepidez para anunciar o teu evangelho. No nome de Jesus, seja com todos nós. Amém. Nós ouviremos agora, irmãos, um louvor com a nossa irmã Nicole. Me renderei.
obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Amanhã nós retornaremos às 19 horas, se assim Deus nos permitir. Que todos tenham uma ótima noite, um restante de domingo e uma nova semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos.